Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós chegamos para mais um estudo do livro de Atos, onde nós vamos estudar mais um trecho, capítulo 6, versículos de 8 a 15, aquele trecho que começa a falar a respeito sobre Estevão, que nós estudamos ontem, ok? Vou fazer a leitura. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Sublevaram significa amotinar, rebelar. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha aí. Bom, muito bem, muitas coisas a respeito deste trecho você já aprendeu. Você já sabe o que é o sinédrio, você já sabe a respeito dos fariseus, dos anciãos, dos escribas, não é? Já sabe bastante coisa, mas hoje nós vamos falar aqui de outras coisas que você talvez ainda não saiba ou já sabe, mas eu não falei, então vamos falar. Muito bem, aqui fala no versículo 9, sobre uma sinagoga chamada dos libertos. Então, vamos ver o que significa isso. Primeiro, a gente precisa falar sobre sinagoga, mas eu vou aproveitar e falar também sobre mesquita e igreja. Bom, muito bem, tanto sinagoga, quanto mesquita, quanto igreja é um local de culto ou de reunião de pessoas de uma mesma religião. Aqui no caso, por exemplo, sinagoga é o local do culto da religião judaica. É onde os judeus eles se reúnem para cultuar a Deus. E é interessante aqui porque eu disse sinagoga, mesquita e igreja. São os locais de culto das três maiores religiões monoteístas do mundo. Monoteísmo, um único Deus. Tanto os judeus no judaísmo, os muçulmanos no Islã e os cristãos no cristianismo creem num único Deus, ok? Então são as três maiores religiões monoteístas do mundo. A sinagoga é o local de culto da religião judaica. E sabe, quando a gente lê a Bíblia aqui, a gente vê falando muito do templo. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, lá não fala de sinagoga, exatamente porque não existiam as sinagogas. Existia o templo. Ah, mas então quando apareceram as sinagogas? Na Babilônia. Quando o Reino do Sul, mais ou menos 510 a.C., ele é levado em cativeiro à Babilônia, eles ficam longe do templo. E lá na Babilônia, como eles tinham liberdade de viver, de se expandir, de ter comércio, de professar a sua religião e tudo mais, lá na Babilônia eles criaram um local de culto, de estudo, de orações, chamados de sinagogas. Sinagoga no grego significa estar juntos ou assembleia. Bom, muito bem, então é isso. A sinagoga é o local de culto da religião judaica, né? E que aparece lá na sinagoga. Mas já que eu falei de mesquita, mesquita é o local de culto dos seguidores da fé islâmica. O objetivo principal da mesquita é de
reunião para oração, ok? E as igrejas? Igreja é o local de culto dos cristãos, onde nós entendemos muito bem. É um local de reunião, de estudo, de oração, de adoração, de cultuar a Deus, de educação bíblica e assim por diante. Legal? Muito bem. Mas aqui fala então da sinagoga dos libertos. Bom, veja bem, sinagogas, existiam muitas sinagogas, certo? E aqui citou uma das sinagogas, a sinagoga chamada dos libertos. Que sinagoga era essa? Já sabemos o que é sinagoga, mas e estes libertos? Quem que eram, né, para que essa sinagoga fosse conhecida assim? Perfeitamente. Os libertos é exatamente o que o nome quer dizer. Eram judeus que tinham sido escravos em Roma, mas que conseguiram a sua liberdade e acabaram voltando à Judéia. E por ser um número grande de pessoas, um grupo grande de judeus que ex-escravos, eles se reuniram em uma sinagoga, e eles tinham uma sinagoga que era deles. E aqui fala então que essa sinagoga, né, tinha ali sirineus, alexandrinos, pessoas da Cilícia, da Ásia, né, que eram pessoas então que haviam formado uma sinagoga, e outros tantos que também ali estavam por causa da Páscoa, estavam mais ou menos na época da Páscoa, ok? Muito bem, porque nós vemos aqui pelo contexto bíblico, então. E aqui também vai falar de um outro negócio que é muito comum, sempre foi comum, né? O suborno ou a famosa propina, que aqui fala que então estes judeus da sinagoga dos libertos, eles então compraram, subornaram homens para mentirem, deram propina, deram dinheiro, é uma oferta de dinheiro para que as pessoas que assim o façam tenham vantagens. E eles aqui compraram, né, pessoas, e para quê? Para que matassem o próprio Estevão, né? A corrupção é terrível, né? Bom, muito bem. Então, nós aprendemos hoje sobre sinagoga, mesquita, igreja e a sinagoga dos libertos. Eu espero que você tenha gostado de hoje. Amanhã nós voltamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.